Olá você, amiga e amigo, que está sempre ligado aqui no canal do Augusto Carpazano, no YouTube, me seguindo nas redes sociais através do Facebook, do Twitter e também do blog Toque de Bola. Hoje vim falar de um acontecido no dia 8 de julho de 2014, o dia em que um campeão mundial de futebol fez o maior vexame da história das Copas do Mundo desde 1930. O Brasil, que chegou na semifinal contra a Alemanha, perdendo de 7-1. Jogo disputado no Mineirão, em condições favoráveis ao Brasil. O Brasil jogava em casa, logicamente tinha um time tecnicamente inferior ao time da Alemanha, que a gente tinha um conjunto muito forte, mas não era para perder de 7. Vou falar aqui no vídeo sobre as questões táticas, técnicas, emocionais e até mesmo de teorias da conspiração. Teve teoria também da conspiração. Muitos acreditam que o Brasil foi... O resto do vídeo eu vou falar. Bem, gente, o Brasil, na Copa do Mundo, começou a Copa do Mundo jogando contra a equipe da Croácia. Acabou saindo no início do jogo, acabou sendo perdendo, né? Um gol contra do Marcelo, já mostrando a instabilidade. Porém, voltando ao ano de 2013, vamos lembrar que essa equipe foi campeã da Copa das Confederações. E jogando um futebol muito eficiente, um futebol para frente, veloz, vencendo a Espanha na final, jogando muito bem contra equipes como o Uruguai na semifinal, contra a Itália, fez um grande jogo também contra o Japão no primeiro jogo, na Copa das Confederações, e na Copa do Mundo mudou radicalmente o seu modo tático. Na Copa das Confederações jogava com 4-2-3-1, com 4 zagueiros, 2 volantes, 3 meias e um atacante. Os 3 meias, Hulk pela direita, Neymar pela esquerda e centralizado o Oscar, tendo Paulinho fazendo o quarto homem também de armação, chegando na área, né, com a força física que o Paulinho sempre teve, com o Luiz Gustavo dando proteção aos zagueiros e os 2 laterais, Marcelo pela esquerda, Daniel Alves pela direita, os 2 centrais, Thiago Silva e Davi Luiz, tendo o goleiro Júlio César no gol. Essa equipe, na Copa do Mundo, com praticamente o mesmo time, teve uma formatação tática totalmente diferente. Seguindo os parâmetros do seu auxiliar técnico, Carlos Alberto Parreira, Filipão assim, me deixou boquiaberto no início do jogo, durante todo o jogo e até o final da Copa do Mundo, o esquema que ele utilizou. Ele utilizou um 4-4-2 à moda inglesa, com 2 linhas de 4, um jogador mais próximo do atacante e um atacante apenas, como o Brasil jogava na Copa de 94. Mas era uma outra situação, né? O Brasil não tinha jogadores técnicos no meio campo, tinha 2 gênios no ataque, mas não tinha bons jogadores no meio campo. O que nessa seleção foi o contrário. O Brasil tinha bons jogadores no meio campo. Tinha condições de fazer uma formatação tática melhor. Porém, não fez. Como que iniciou o Parreira e o Luiz Felipe Scolari nesta Copa do Mundo? Jogando com a mesma estrutura defensiva da outra Copa, Luiz Gustavo e Paulinho como volantes, Oscar aberto pelo lado direito como ponta direita e o Hulk aberto pelo lado esquerdo como ponta esquerda. O Hulk nunca jogou assim. Nunca. Em nenhum clube que ele jogou, desde quando ele começou lá no Lagartense, ele nunca jogou dessa forma. Futebol japonês, no futebol de Portugal e também no futebol da Rússia, o Hulk sempre foi ponta direita, sempre jogou pelo lado direito, abrindo espaço para a perna esquerda para aproveitar o seu chute forte de fora da área. Bem, o Neymar jogando como um enganche próximo, mais do meio campo do que propriamente do Fred, e o Fred isolado na frente entre os zagueiros. Durante toda a Copa o Brasil jogou com o mesmo esquema, não abriu mão disso, passou sufoco contra a equipe da Croácia, saiu perdendo o jogo por 1-0, gol contra do Marcelo, depois virou com um pênalti que não existiu em cima do Fred, que o Neymar fez. Acabou o placar 3-1, né? Gols 2 do Neymar e 1 gol do Oscar, que foi o melhor em campo, inclusive, naquela partida. Depois, no segundo jogo, acabou empatando em 0-0 contra a equipe do México, uma grande partida do goleiro Ochoa. No terceiro jogo, ganhou fácil da frágil equipe de Camarões,
que nem de longe lembrava de Roger Milá, o Mambique e etc. Passou para oitavas de final e empatou no tempo normal contra o Chile, vencendo nos pênaltis na Bacia das Almas, num jogo tenso em que o Thiago Silva acabou protagonizando uma cena que acabou denegrindo a imagem dele frente aos torcedores, ao técnico Luiz Felipe Scolari, depois posteriormente ao Dunga, que eu acho que foi uma besteira, porque ele teve um momento emocional difícil, acabou chorando em campo, mas eu acho que isso aí não atrasa a carreira do zagueiro. Ele ainda, na minha opinião, é o melhor zagueiro brasileiro, ainda mantém velocidade mesmo com mais de 30 anos. O Davi Luiz ainda nem completou 30 e já é um zagueiro lento. Então, para mim, o Thiago Silva ainda é o melhor zagueiro do Brasil, apesar que o Dunga não acha isso. Vou criar polêmica de novo, mas falem aqui nos comentários a respeito disso, para você quem é, quem não é. Passou, né, o Júlio César acabou pegando pênaltis. Depois, no outro jogo, o Brasil acabou jogando contra a Colômbia, do James Rodrigues. A Colômbia, um time sem tradição em Copa do Mundo, acabou perdendo pelo placar de 2-1. O Neymar, inclusive, se machucou nesse jogo. Paradinha pra tosse, né, gente? Vou beber uma água aqui. Só hoje, já é o terceiro vídeo que eu gravo, tá? Então a voz está indo embora. Bem, pessoal, voltando então ao assunto. A equipe brasileira acabou vencendo a colombiana pelo placar de 2-1. Nesse jogo, o Neymar acabou se machucando, né? Levou uma entrada do Zapata nas suas costas, né? Acabou tomando uma sapatada nas costas. Aliás, Zapata não, desculpa, gente. Foi o Zuniga. O Zapata era o zagueiro central. O Zuniga era o lateral direito. Foi o Zuniga, lateral direito do Napoli e da seleção colombiana, que acabou ferindo as costas do camisa 10 brasileiro. Bem, o Brasil acabou indo para a semifinal. E esse jogo é o que eu vim falar, e vou falar aí em 3 minutinhos a respeito dele. Brasil e Alemanha. Brasil de azul, Alemanha de vermelho. Observe que eu fiz agora um desenho um pouquinho diferente do que eu venho fazendo, né? Eu coloquei o emparceramento dos times, o homem a homem, né, dos times, e fiz aqui umas zonas vazias, porque foi exatamente isso que aconteceu nesse jogo. O Brasil jogou com Júlio César, Maicon na lateral direita, Davi Luiz pela zaga central e o Dante, porque o Thiago Silva estava suspenso. Na lateral esquerda, e o Thiago Silva fez muita falta nesse jogo, tá? Na lateral esquerda, o Marcelo. Meio campo com Fernandinho e Luiz Gustavo. E o ataque, uma coisa maluca, com o Bernard pelo lado direito, substituindo o Neymar, que jogava pelo lado esquerdo. O Hulk pelo lado esquerdo, que jogava pelo lado direito. O Oscar jogando encostado no Fred, o Oscar que jogava mais atrás. E o Fred sozinho na grande área. Foi culpado de tudo. Não foi. O que não fez o Fred funcionar foi essa estrutura do time. Essa estrutura não deixa centroavante algum funcionar. Principalmente aquele camisa 9, jogador mais de área. O jogador que sai pelos lados até consegue, mas o jogador de área, ele precisa de um time que jogue em função da sua característica. Bem, o Brasil com essa bagunça tática aqui, o que fez a Alemanha? A Alemanha com, começando aqui pelo goleiro, né, o Neuer, Lahm, Boateng, Hummels, Rovedes. Aí observem que Schweinsteiger encostado na marcação em cima do camisa 11 do Brasil, na verdade, né, eu coloquei como 10, mas era o camisa 11, que era o Oscar. Khedira solto na zona morta. Havia um buraco aqui, ó, onde eu risquei aqui, ó. Estou passando aqui com o Khedira de um lado para o outro. Ele fez todo esse trajeto sem que ninguém o incomodasse. Toni Kroos na armação, e ele jogou exatamente às costas dos volantes, também com um buraco aqui, ó. Ele jogou nessa zona. O Miller
jogador mais veloz, mais alto que o Marcelo, ganhou todas do Marcelo. Do outro lado, o Ozil, um jogador técnico não muito rápido, mas o Maicon nesse dia fez uma partida horrorosa. E o Klose, que acabou se tornando o maior artilheiro das Copas do Mundo nesse jogo, marcando um dos 7 gols que a Alemanha fez no Brasil. Bem, falando um pouquinho sobre esse jogo, gente, acho que fica muito claro para todos o porquê o Brasil perdeu essa partida. O Brasil não perdeu essa partida nesse jogo. O Brasil começou a perder essa partida lá no jogo contra a Croácia, quando o Filipão mudou totalmente a estrutura da equipe, fez com que um time que jogava em função da característica do Fred não jogasse mais, centralizou o time em volta do Neymar. O Neymar acabou se machucando, deixando o Brasil na mão na hora que precisava, e o Brasil acabou perdendo de 7-1. Mas eu falei também que tem teorias da conspiração, lembra? Então, existem umas correntes que falam que o Brasil, na verdade, entregou o jogo para a Alemanha. E aí eu vou contar algumas coisas que falam. Dizem que rolou dinheiro, ninguém nem prova. Dizem que foi porque o Brasil seria campeão na próxima Copa do Mundo, a Alemanha estava vivendo uma situação política difícil naquela época. Outros dizem que era para derrubar presidente. A teoria que chega mais perto de ser algo menos absurdo diz que a empresa que patrocina a seleção brasileira havia oferecido dinheiro para os jogadores na véspera do jogo e que os jogadores entraram em campo bravos com a situação e acabaram entregando o jogo sem pegar um centavo, mas para jogar o futebol na lama e o nome da patrocinadora também. Bem, o que você acha? Eu acho que o Brasil perdeu porque o Brasil é 7 vezes pior do que a Alemanha. O técnico do Brasil naquela época era 7 vezes pior do que o técnico da Alemanha. Os jogadores do Brasil eram 7 vezes piores do que os jogadores da Alemanha. Mas eu vou pedir para vocês que participem do vídeo aqui embaixo, deixando seus comentários. E aí? Teoria da conspiração? O Brasil realmente mereceu perder esse jogo? O que você acha? Deixe seus comentários e ajude a promover o nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima!